Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa quinta e última aula sobre modulação AM, modulação em amplitude. E hoje, na parte 5, falaremos sobre a modulação DSB-FC, também conhecida simplesmente como modulação AM ordinária ou modulação AM comum. Então, vamos embora. Na modulação DSB-FC, antes de fazermos a modulação propriamente dita, que matematicamente falando é o produto entre a mensagem e a portadora, nós somamos uma constante A ao sinal mensagem, de forma que A mais o sinal mensagem fique sempre maior do que zero. Isso facilita na demodulação, principalmente em circuitos muito antigos, na época das válvulas, em que fazer circuitos síncronos era algo muito difícil, muito desafiador e significa muito caro. Então, antigamente, na época da válvula, utilizavam-se circuitos que eles eram não síncronos, circuitos assíncronos de demodulação, usando somente a detecção da envoltória. Tá? Então, é por isso que existe essa restrição de somar uma constante A de forma que A mais M de T fique sempre maior do que zero. Mas hoje em dia, essa necessidade de ficar acima de zero, ela não existe mais, tá? Então, historicamente falando, esse nasceu primeiro do que o DSB-SC e é por isso que ainda hoje em dia é utilizado pelas rádios AM, tá? Rádios comerciais, para manter a compatibilidade com rádios mais antigos. Tá? E quando definimos essa modulação, a gente tem um índice de modulação, que ele é calculado como sendo a excursão máxima da mensagem dividido por 2A mais Mmax mais Mmin, como está aqui na equação 17. Dessa forma, garantimos que μ ele precisa ficar entre 0 e 1 para que A mais M de T fique sempre maior do que zero. Garantindo isso, a gente tem a restrição lá antigamente em que isso precisava acontecer. Então, se a gente quiser olhar para μ em vez de olhar para A, a gente tem que o x AM vai ser 1 mais μ vezes M de T, tudo isso vezes a portadora. Então, olhando aqui no domínio do tempo, se a nossa mensagem M de T ela varia com a sua excursão máxima MP e a mínima menos MP, se a gente quiser que tudo isso daqui fique sempre maior do que zero, a gente precisa somar uma constante A, tá? Para que ela seja, no mínimo, igual a menos MP. Então, dessa forma, a mensagem tocaria no eixo horizontal. Tá? Então, quando A mais M de T é maior do que zero, a gente tem aqui a figura D, em que a envoltória ou o envelope da portadora fica sempre acima de zero. Então, se a gente conseguir recuperar essa envoltória, a gente já recupera a mensagem. Então, antigamente, era assim que era feito, mas tem muitos problemas esse tipo de demodulação, então não vou nem falar mais sobre isso. E o demodulador do DSB-SC também serve
para o DSB-FC. Então, um exemplo no domínio do tempo, se a gente quiser fazer o gráfico de y de t, que é a modulação AM DSB-FC, para m de t sendo uma mensagem, né, de um cosseno simples com frequência 40 Hz e usando uma portadora de 400 Hz com a nossa constante igual a 1. Como é que a gente monta esse gráfico no tempo? A gente vai precisar aqui de 3 curvas de apoio. A nossa portadora, né, que é o XC de t em preto, que é simplesmente cosseno de ômega ct. A gente precisa de A mais M de t, que é a nossa envoltória na parte positiva, aqui em vermelho, e menos A menos M de t em azul, que é a envoltória da parte negativa. E como é que a gente faz o gráfico? Simplesmente fazendo a portadora, mas usando as linhas de apoio como limite. Então, começando aqui do eixo vertical, esse pico teria que estar aqui colado no vermelho. Esse vale colado no azul. E assim por diante. Então, a gente ficaria com uma curva que ela vai diminuindo, depois ela cresce de novo, como uma sanfona. A gente vai ver isso no próximo slide. Então, diferente do caso do DSB-SC, como a nossa envoltória positiva ela é sempre maior do que zero, não há cruzamento por zero das curvas de apoio. Então, não existe inversão de fase. Mesmo quando o μ é igual a 1, então é quando a curva vermelha toca no eixo horizontal e a curva azul toca no eixo horizontal, não há cruzamento. Então, não há inversão de fase. Então, usando A igual a 2, que equivale a μ igual a 0,5, as envoltórias elas ficam mais separadas ainda. Então, fica mais fácil ainda de perceber, né, o envelope, a envoltória, e a curva ela fica mais separada. Na frequência, a gente vai ver a vantagem de μ ser menor. Como nem toda a potência gasta no DSB-FC é para enviar a mensagem, Tiago, como assim? Voltando aqui a alguns slides, a gente vê, que o nosso XAM ele vai ter duas partes. Ele tem uma parte, quando a gente aplicar a distributiva, que vai ser simplesmente um A cosseno de ômega ct, e uma outra parte, que é o M de t cosseno de ômega ct. A mensagem só está em uma das partes. Então, parte da potência serve só para enviar a portadora, e a outra parte é que serve para enviar a mensagem. Então, parte da energia gasta, ela serve não para enviar a mensagem. Então, do ponto de vista de eficiência do que está sendo feito, o que isso quer dizer? O envio da mensagem é menos eficiente do que poderia ser, porque parte da energia gasta para não enviar a mensagem, para enviar outra coisa. No caso especial, em que a nossa mensagem é só um cosseno, isso vai ficar para o aluno interessado, a gente fica com essa formuleta aqui em função de μ apenas, e a expressão geral é a potência do sinal, ou seja, a potência relacionada a m de t vezes cosseno de ômega ct, dividido pela potência total, que é a soma de A vezes cosseno de ômega ct mais m de t cosseno de ômega t. Tudo bem? E, na melhor das hipóteses, no caso especial,
que m de t é cosseno de ωmt, a gente tem que a eficiência máxima, no melhor caso, é 1/3, 33%, tá? Para mim igual a 1. Isso quer dizer que 2/3 da potência, 2/3 da conta de luz paga para fazer a transmissão serve só para enviar a portadora, não é para enviar a mensagem. Então, no domínio da frequência, a gente tem essa parcela que é a mesma do DSB-SC, mas a gente tem uma parcela que é só da portadora. Esse símbolo aqui é o delta minúsculo e ele é o impulso de Dirac, que não vou entrar em muito detalhe, mas graficamente falando é uma seta. É uma seta que tem amplitude infinita e área zero. Então é como se fosse um retângulo que tem altura infinita, mas tem largura zero. Isso só faz sentido quando a gente vai pensar em limite, mas isso está fora do escopo de telecomunicações no nível médio técnico, no Cefet Nova Iguaçu. Então, vou parar por aí e a gente simplesmente vai considerar que é uma seta de tamanho do que está multiplicando do lado de fora. Então, aqui no caso, o que multiplica do lado de fora é A sobre 2. Então, graficamente, vai ser uma seta que a gente vai desenhar com tamanho A sobre 2. Tá? Então, essa é a diferença entre o DSB-FC, em que a portadora ela está cheia, ela está sendo transmitida, em relação ao DSB-SC, em que esse termo aqui não existe. Então, graficamente, se M, se o espectro da mensagem tem esse formato, desse triângulo com a altura 2, quando a gente faz a modulação DSB-FC com A igual a 4, a gente vai ter tanto os triângulos com deslocamento de 20 Hz para a direita e 20 Hz para a esquerda, como a gente vai ter um impulso com tamanho A sobre 2, A igual a 4, dividido por 2, 2. Tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso significa que existe potência sendo gasta aqui em 20 Hz e menos 20 Hz só para a portadora aparecer. A gente vai ver isso no exemplo agora no simulador. Para nossa simulação, vamos começar aqui do mesmo jeito que a gente fez com o DSB-SC, a gente vai precisar de 3 fontes de tensão. Uma para a mensagem, uma para a portadora e uma fonte que é do tipo que o comportamento ele é variável de acordo com uma função. Então, eu vou adicionando aqui as nossas tensões. Já vou deixar aqui mais separado ainda, porque eu sei que vai chegar um momento que a gente vai precisar separar por causa dos rótulos e por conta principalmente das funções de cada componente. Então, vou botar aqui um BV, vou botar 2 tensões, então, essa primeira vai ser a nossa mensagem. Então, antes de alterar os parâmetros, vou colocar aqui um rótulo do tipo entrada mensagem. Esse aqui é do tipo saída. Vai ser a nossa sinal modulado. Aqui vai ser a nossa portadora. Então, nossa mensagem vai ser um sinal do tipo cosseno de amplitude 1 volt e frequência
de 1 kHz. Para que esse seno vire um cosseno, a gente precisa adicionar a fase de 90 graus. E essa amplitude de 1 volt é a amplitude RMS. Então, isso mais tarde vai fazer diferença. Vou já alterar aqui também, com a diferença que a amplitude vai continuar sendo 1, mas a frequência é de 10K. Então, para não ficar aqui um embolado com o outro, vou arrastar aqui para baixo. Para conseguir fazer essa função dependente de um parâmetro que a gente vai variar o valor, que é aquela constante que a gente soma a mensagem antes de multiplicar, que é o nosso A, a gente precisa criar essa variável. Vai ser clicando aqui no ponto OP e a gente vai colocar a diretriz ponto param A igual a 1. Vou botar isso aqui em cima. E agora a gente precisa editar, né, os parâmetros da simulação. Como a nossa mensagem tem frequência de 1 kHz, um período completo é 1 milissegundo. Vou colocar 4 ciclos completos, 4 milissegundos, com um passo máximo no tempo de 1 microsegundo. Para a gente simular, agora a gente tem que alterar aqui nosso BV, que quando a gente aplica a distributiva para aquele A mais M de T, tudo isso multiplicando portadora, a gente fica com o termo A vezes tensão da portadora mais mensagem vezes portadora. Então, e já adiantando, para a gente conseguir observar como a gente monta a linha, observando a envoltória, a gente precisa de duas curvas auxiliares, que é A mais mensagem e menos A menos mensagem. Então, vou arrastar um pouquinho aqui para o lado e vou criar mais duas fontes, né, do tipo BV, uma sendo nosso A mais mensagem e o outro menos A menos mensagem. Então, eu vou chamar um de mensagem positivo e o outro de mensagem negativa. Lembrando que não só é negativo, como tem uma constante sendo somada, e não só é positivo, como tem uma constante sendo somada. Então, esse primeiro é A mais tensão da mensagem, e o outro é menos A menos tensão da mensagem. Vamos ficar embolado. Vou botar isso aqui para baixo. E agora sim, vamos simular. Vou arrastar um pouquinho para o lado e vou dar um zoom para a gente enxergar melhor. E agora vamos selecionar nosso sinal modulado e as curvas de apoio. Então, qual é a diferença, né, no tempo do DSB FC para o DSB SC? É aqui, ó, as curvas de apoio, elas não cruzam o eixo horizontal. Então, lembra, ó, não tem inversão de fase. Nesse esquemático, se a gente quiser gerar o DSB-SC, é só colocar A igual a 0. Mas
antes até disso, vamos ver como é que fica a mensagem na frequência. Então, basta selecionar o gráfico, View, FFT, seleciona o VMod. A gente vai observar esses 3 picos, um pico em 9 kHz, um pico em 10 kHz e o outro pico em 11 kHz. 9 kHz é a frequência da portadora menos frequência da mensagem. 11 kHz é a frequência da portadora mais frequência da mensagem. E o 10 kHz é só a frequência da portadora. Então, esses picos todos parecem estar no mesmo tamanho porque a gente está na escala dB. Se a gente for para a escala linear, a gente vai ver que a portadora está bem destacada. Então, aqui, com o dobro do valor. Então, aqui está 700 aproximadamente milivolts, e aqui 350 milivolts, ou 0,7 volts e 0,35 em cada um. Tiago, mas não era 1 volt de amplitude? Por que aqui não ficou com 1 volt? Por que não ficou, na verdade, com 0,5? Como a gente viu que fica um pico em A sobre 2. Porque lembra, aquele 1 volt que a gente coloca aqui no seno é RMS. Então, o pico fica esse valor vezes raiz de 2. Então, ficaria em 1,4. Então, é por isso que está desse jeito. E esse A também ele está considerando RMS. Então, como é que fica a diferença se eu aumentar o A? Então, vocês vão ver que esse pico aqui vai ficar mais em destaque ainda. Esses dois vão continuar em 0,35 volts, mas esse vai aumentar. Então, a gente trocar, por exemplo, o A para 2, a gente vai ver que as curvas azul e vermelha vão ficar mais separadas e na frequência a gente vê que fica o pico da portadora em mais destaque ainda. Então, aqui na escala dB a gente já vê uma leve diferença, mas na escala linear a gente vê uma enorme diferença. Então, a gente vê aqui que foi para o dobro, né? Já que a gente dobrou o valor de A. E como é que é mesmo em comparação ao DSB-SC? Se a gente quiser observar, de novo, não tem inversão de fase, porque não tem cruzamento, né, do eixo horizontal para as curvas de apoio, para a envoltória. Mas se a gente fizer o A igual a 0, a gente vai para o caso do DSB-SC. E aí, olha o que acontece. A curva azul cruza o eixo horizontal. A gente tem, quando cruza, inversão de fase. Cruzou de novo, inversão de fase de novo. E na frequência, a gente não vai ver a portadora. Aqui, portadora não aparece na frequência. Portadora suprimida. Daí que vem o nome do SC, né? Suppressed Carrier. Portadora suprimida. Com isso, a gente fecha a nossa sequência de aulas sobre modulação AM. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar um comentário aí embaixo. Lembra de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar com seus amigos. Então, um grande abraço, um beijo no seu coração e que Deus te abençoe muito.